O título da narração é Vigiai com o invisível. Glória a Deus. Nós vamos ler aqui em Marcos. Glória a Deus. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Glória a Deus. Para você entender um tópico espiritual daquilo que eu quero falar. Marcos capítulo 1, versículo 23 ao 28. O título diz: A cura do endemoniado de Cafarnaum. Entraram na sinagoga, quer dizer, entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinavam. E maravilhavam da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Aqui temos contigo, Jesus Nazareno. Vieste destruir-nos, bem seis que é o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te, demônio, e saia dele, saia deste homem. E então o espírito imundo, agitando-se, clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiravam a ponto de dizer: Olha, meu Deus. A ponto que perguntavam entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos. Ele obedece. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Glórias a Deus. Vigiai com o invisível. A Bíblia diz, e é bem clara aqui, em todos os seus versículos, que Jesus, ele é guiado pelo Espírito de Deus para entrar na cidade em Cafarnaum. E era sábado. E indo ele à sinagoga, eu vou definir para você o que significa sinagoga. Sinagoga quer dizer congregação, igreja ou templo. Para você entender o termo. Indo ele à sinagoga, ali ensinava. Ensinava o quê? A palavra de Deus. Aí o versículo 22 diz: E logo maravilhava-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Sabe o que quer dizer? Que os escribas, os fariseus, os saduceus, eles distorciam a Escritura. Eles não ensinavam conforme Deus queria. O próprio Jesus uma vez os repreendeu, dizendo: Vós invalidai a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Estamos tendo hoje no nosso meio muita tradição de homens que está invalidando a palavra de Deus. Você entendeu? Por isso que eu preguei com o tema demônio na sinagoga. Sabe por quê? Está cheio de gente aí que não percebeu ainda que os demônios voltaram. Que os demônios retornaram para dentro das igrejas. Além de estar dentro das igrejas, tem possuído muita gente. Um tempo desse daí, uma pessoa me mostrou um vídeo, irmão. Um tempo desse daí, uma pessoa me mostrou um vídeo onde o demônio manifestou numa igreja. O pastor estava trabalhando em obra de libertação
E o demônio manifestou. E sabe o que o demônio apresentou manifesto num corpo? O pastor não perguntou nada. O demônio começou a falar em língua estranha, imitando. Olha aí. E entregando o mistério. Meu Deus. Aí o pastor perguntou: demônio, por que tu fez isso aqui? Aí o demônio falou: estou fazendo isso em muitas igrejas. Jesus. Um montão de gente pensando que é o Espírito de Deus e sou eu. Demônio falando. Sou eu que estou manifestando lá. E estou enganando a muitos. Irmãos, irmãs, você quer ver? A gente fala assim: o demônio não vai entrar aqui não. Não vai não? O demônio não vai entrar aí na igreja não? Distorce a palavra. Começa a permitir o pecado lá dentro. Para você ver como é que o diabo não vai voltar a atrair de novo. A própria Bíblia diz que quando Jesus liberta um homem, a Bíblia diz que Jesus liberta um homem, expulsa o demônio daquele homem. E o demônio começa a cirandar por aí. Aí o demônio pensa: voltarei para a minha casa de onde eu saí. Olha só o que o demônio falou. Comparando o corpo do homem à casa dele. O demônio falou assim: voltarei para a minha casa de onde eu saí. E detalhe, o troço ruim não vem sozinho não. Traz mais 7 com ele. Imagine, 1 mais 7 igual a 8. E a Bíblia diz que o último estado da pessoa é pior do que o primeiro. Dá brecha mesmo, não para de fofocar não. Para você ver o que vai acontecer contigo. Não para de beber não. Não para de fumar não. Não para de se prostituir não. Vai acabar acontecendo contigo igual aconteceu com Judas Iscariote. A Bíblia diz que Judas Iscariote ficou possuído pelo chefe do inferno. E quem é o chefe do inferno? Satanás. Uma certa vez um homem falou assim: pastor Luiz, não, o chefe do inferno não tem condição de possuir ninguém. Aí eu falei: não tem não? Dá uma brecha para tu ver como é que ele não te possui. Aí tá repreendido, não fica na torre da vigilância não. Judas Iscariote não vigiou, Satanás possuiu ele. Não, não foi qualquer demônio não. Não foi principado, não foi potestade, não foi hortes espirituais da maldade, não foi qualquer demônio, foi o chefe do inferno. Mentira minha? Tu não lê a Bíblia? Está lá no livro de Lucas e em uma outra passagem bíblica, quando Jesus na última ceia diz: no meio de vós aqui há um diabo. Jesus começou a falar assim na última ceia. Aí Jesus falou: um de vós vai me trair. Aí todo mundo ficou perguntando: sou eu? Aí Jesus falou: aquele a quem eu der o bocado, esse me trairá. Quando Judas Iscariote, irmão, tocou na ceia e tomou o bocado, a Bíblia diz que Judas Iscariote ficou possuído por Satanás. Vai lá, está lá na Bíblia. E Satanás entrou em Judas. A Bíblia não falou que ele estava do lado. A Bíblia não falou que Satanás estava atrás ou estava na frente. Irmão, a Bíblia ela é bem explicada. Não precisa você comprar um Aurélio enorme para você. A Bíblia é bem explicada. A única coisa que acontece é que você não consegue interpretar a Escritura porque você é um carnudo. Você é um mundano. Ah, o que é isso, irmão? Carnudo mundano. Você vive mais para as coisas do mundo do que das coisas de Deus. Você não ora, não busca, não se santifica, não se separa das coisas do mundo. E detalhe, a Bíblia diz assim: não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque o que ama o mundo pode se constituir inimigo de Deus. Você nem percebeu, você já é inimigo de Deus e nem percebeu. Se você não se arrepender, Deus vai te colocar dentro do caixão. Eu não estou espraguejando não, estou falando a realidade. Balaão estava caminhando para amaldiçoar o povo de Deus.
O anjo apareceu na frente. O anjo ia meter a espada em Balaão. A sorte dele, que ele estava cego espiritualmente, mas a jumenta não estava não. A jumenta enxergou o anjo que estava na frente. Deus está colocando um monte de jumenta na tua frente para te avisar e tu não está percebendo. Um monte de jumento para te avisar e você não está percebendo. Estou trazendo uma revelação figurada e simbólica. Mas em outras palavras, vou interpretar o que eu estou trazendo figuradamente. Deus está te mostrando através do profeta e da profetisa que você tem que se consertar e você não está se consertando. Você se conserta com a televisão. Está lá, ó, em paz com a TV. Vendo a novela, vendo futebol, vendo filme mundano. Mas com Deus, você já virou inimigo de Deus e nem percebeu. Mas irmão, será mesmo que o demônio estava dentro da igreja, da congregação, da sinagoga, do templo? Será? Versículo 23, ó. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, detalhe, vou detalhar aqui para você. O homem estava possuído por um demônio. E este homem estava inconsciente. Quando a pessoa é possuída por demônio, a pessoa fica inconsciente. Em vez de a pessoa estar falando, quem está falando é o demônio. Você quer ver? É o versículo 24. Ó. Não é o homem que está falando, é o demônio que está falando na boca do homem. É aqui, ó. Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno. Vieste nos destruir? Bem seis que é o Santo de Deus. Você está entendendo aí? Você está entendendo aí o mistério da palavra? Por isso que você tem que pedir o discernimento a Deus. Discernimento. Pastor Luiz, eu gosto do manto, eu gosto do mistério, eu gosto do Pentecoste. Mas nós estamos num tempo, irmão, que a gente tem que vigiar. Sabe por causa de quê? Tem muita gente que está dizendo que a manifestação do Espírito Santo é a manifestação do diabo. Verdade. Temos que ter um maior cuidado nesses últimos dias. Verdade. Porque são pessoas que se diz que manifestam o Espírito Santo e vivem de fofoca com a vida dos outros, vivem de perseguição, não ama a palavra de Deus, odeia a palavra de Deus e anda por aí. Começa com umas manifestações estranhas. Vou entregar o mistério. O mistério está parecendo mais possessão. Eu tenho que ter um maior cuidado, irmão, nessa última dispensação, próximo ao arrebatamento da igreja. Que o Espírito de Deus, irmão, confunde a ninguém. Aí, versículo 25, Jesus repreendeu o demônio, dizendo: cala-te, demônio. Aí o versículo 26, olha o que aconteceu com o demônio. E então o espírito imundo, agitando-se, clamando com grande voz, saiu deles. Saiu de quem? Do homem. O homem que estava possuído. E outra, olha só, Satanás estava dentro da congregação, dentro da igreja, dentro da sinagoga, dentro do templo. O demônio estava dentro do templo, manifesto no homem. O demônio expressou a palavra dizendo que temos contigo, Jesus. O demônio, ele falando com Jesus dentro do templo: nós sabemos que você é o Filho de Deus, vieste aqui para nos destruir. Cuidado. Peça a Deus o discernimento para saber se é Ele mesmo que está falando dentro da congregação. Cuidado. Cuidado. Estamos nos últimos dias. O pecado está reinando em muitas igrejas. Você quer ver uma coisa? Isso aqui é para você ter um discernimento, irmão. Ó, Paulo manda uma carta para a igreja de Corinto. Olha só o que estava. Olha a pecação que estava dentro da igreja de Corinto. Escuta aí, ó. 1 Coríntios, capítulo 6. Ó. Bom, 1 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 11. Olha o que estava dentro da igreja. Mas agora vos escrevis, que não vos associei com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso, avarento,
idólatra, maldizente, que é fofoca e beberrão, ou roubador. Com tal, ainda nem comais. Isso estava dentro da igreja. Foi uma carta direcionada à igreja de Corinto. E detalhe, os homens estavam tão endemoniados, tão desviados, que eles estavam fazendo sexo com a própria mãe. Mãe de sangue, irmão. Irmão, como é que o irmão prova isso? Ainda na mesma passagem, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, ó. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação de fornicação tal, qual nem ainda entre o gentil, como a vez quem abuse da mulher de seu pai. Você está dizendo, olha só, em quem abuse da mulher de seu pai. Os homens estavam cometendo sexo com a própria mãe. O apóstolo Paulo ficou tão irritado, irmão, que no versículo 5, olha qual foi a oração dele, ó. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no último dia. Meu Deus do céu. Aqui, ó, para poder finalizar. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10 e 11. Ó. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os sodomitas, nem os avarentos, nem os bêbados que gostam de encher a cara, nem os maldizentes, os fofoqueiros linguarudos, nem os roubadores não herdarão o reino dos céus. Vai herdar o inferno. O céu tu não vai herdar, não. Porque o versículo 11 diz assim: e é o que alguns têm sido. Precisam falar mais alguma coisa? Marcos, capítulo 1, e o versículo 27 e 28. E todos se admiravam, a ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Jesus, ele veio a esse mundo, está em Atos dos Apóstolos, para desfazer toda a obra do diabo. Se ele te levantou alguma coisa na igreja, não é para você ficar abanando o pecado, não. É para você falar a verdade. É para você falar a verdade. Não, vai espantar o pecador. Se ficar falando isso que está escrito, quem vai espantar o pecador, irmão? Vai espantar o diabo e o pecado. O pecador vai se conscientizar e vai abandonar o pecado. Essa arma aqui, que é a palavra de Deus, que contém 66 munições, 66 livros, ela mata o pecado e o diabo. Não mata o pecador, não. Ah, irmão, a letra mata, mas o espírito vivifica. A letra mata porque você está em pecado e não quer abandonar o pecado. Por isso que a letra mata. Aonde é que a letra mata? Se você viver em espírito você vai ficar. Agora, se você ler a Bíblia na carne, irmão, tu não vai aguentar, não. Na carne você não vai aguentar ler a Bíblia, não. Vai te dar sono, vai te dar preguiça, e você vai começar a criar um monte de termo dizendo: é preconceito, é discriminação, é racismo, é nada. Abandona o teu pecado. Você viu aí, ó, expliquei bem explicado, não está difícil de se entender. O demônio está dentro da congregação, dentro da igreja, dentro da sinagoga.